Fala galera, tudo bem? Eu sou o Edson Furlaneto, professor de ciências aqui do Ângulo Sorocaba. Hoje eu vou trabalhar com o pessoal do sexto ano, tá? Em estudo da matéria, né? Já é uma continuação do que nós vínhamos agregando aí de conhecimento. A gente já viu aí sobre estados físicos da matéria, sobre o que é a matéria, que é tudo que vai apresentar massa e volume, né? E daí agora a gente está aí observando algumas propriedades. Para melhorar esse estudo, é legal a gente entender da seguinte forma: tudo que eu vou estudar, eu tenho que dividir em partes, em módulos. Então, o que a gente fala? O estudo da matéria é dividido em sistemas, né? Vou estudar a água, as características, as propriedades, os estados que ela vai se apresentar. A água sozinha é um sistema. Posso ter outros tipos de sistemas? Sim, posso. Por exemplo, se eu misturar, e daí a gente vai partir sempre no sexto ano com coisas do cotidiano. Se eu misturar água com groselha, por exemplo, vou fazer lá um refresco para eu, tomar na hora do almoço. Eu estou adicionando água com um xarope ali chamado groselha. É outro sistema. E assim por diante. Se eu observar o ouro, é um outro sistema. Tudo bem? Porém, são sistemas iguais? Não. Então eu necessito classificar, né? Como que eu posso estar classificando? Pela composição, tá? Independente se eu estou no estado físico, sólido ou gasoso, lembrando disso, tudo bem? Como que eu vou fazer essa classificação? Em puro, né? Uma substância que eu classifico como puro, ou uma substância que eu vou classificar como mistura. Como que a gente trabalha isso? Uma substância pura, por exemplo, a água. Pô, professor, mas a água, se eu estou pegando aqui minha garrafinha de água mineral, ou se eu pegar uma água do filtro, ela pode ter ali alguns minerais. Então, eu não posso falar que é pura. Opa, para a química, para a ciência, qual o conceito quando a gente fala de sistema para eu classificar como uma substância pura? Pelas propriedades, né? Elas têm que ser constantes. A gente já estudou aí na transferência de estados físicos da matéria, quando a gente falou de temperatura de fusão, ou seja, quando passa do sólido para o líquido, temperatura de ebulição, quando ele passa do líquido para o gasoso de forma rápida, né? Se eu mantiver essas duas constantes, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, eu tenho propriedades para classificar como uma substância pura. Posso agregar ainda a densidade, né? Que é a relação de volume com a massa. Se eu tiver constante, eu posso classificar como puro. A questão é, muitas vezes eu estou misturando, né, porções de matéria. Quando eu citei, por exemplo, a água e a groselha, eu estou misturando a água, que é uma substância pura, com o xarope de groselha, tá? À medida que eu misturo os dois, eu estou produzindo uma mistura. Não posso mais classificar como pura pelo seguinte fato. Ai, professor, mas tá, peguei a groselha, fiz ela, coloquei ela na minha geladeira e ela congelou a tal temperatura. Ou coloquei no fogo e ela ebuliu em tal temperatura. Então eu posso classificar como pura também. Não, não posso, pelo seguinte, eu vou ter variações nas dosagens. Vou mudar para uma outra situação. Se eu colocar, por exemplo, açúcar ou sal, eu posso misturar água com sal, sal de cozinha, tá? Ou com açúcar. A hora que eu for ebulir ou for congelar, as temperaturas vão ter uma variação, né? Depende da porção que eu coloquei de sal, depende da porção que eu coloquei de açúcar. Então, eu não consigo classificar como uma substância pura. Partindo, então, pelo conceito substância pura, é uma porção de matéria que a propriedade é constante. Uma substância que não é pura, uma mistura, ela não vai ter essas propriedades constantes. Tudo bem? Posso ainda ter uma segunda classificação, agora partindo só de misturas, tá? Quando eu falar só de mistura, eu posso ter homogêneas ou heterogêneas.
Lembrar que homo, esse início aqui está me trazendo igualdade, tá? Quando eu falo hétero, eu estou colocando que são coisas diferentes, tudo bem? Minha classificação de mistura, se ela é homogênea, vamos lá, de novo, se é uma mistura eu já sei que tem duas ou mais partes diferentes. Misturei. Quando eu falo que ela é homogênea, a hora que eu olho visualmente, ela vai se apresentar de forma uniforme. Ou seja, eu não consigo distinguir o que é o que nessa mistura. Se eu peguei de manhã, né, e coloquei lá água, 1 colher de açúcar e mexi, eu consigo ver o açúcar ali? Lógico, gente, vamos pensar, não adianta eu colocar um saco de açúcar num copinho de água, estou falando uma mistura normal. Fui lá e coloquei 1 colher de açúcar e mexi. Eu não consigo ver, então ela é uma mistura uniforme, é uma mistura homogênea. Mesma coisa vai acontecer com a minha água com groselha. Eu não consigo separar a groselha da água. Agora, tem algumas misturas que elas não são compatíveis, então elas não se misturam, tá? Por exemplo, se eu pegar, vou fazer lá um macarrão na minha casa, igual eu costumo usar de exemplo. Eu vou ferver a água e vou adicionar um pouco de óleo, né? Um azeite. Esse azeite, ele não se mistura com a água. Se eu colocar num frasco, eu vou ter ali uma porção de água, uma porção de óleo, né? Quando ela não se mistura, eu vou classificar como uma mistura heterogênea. Ai, professor, mas precisa ser só líquidos? Não, não precisa. Eu posso, por exemplo, falar de água com gelo. Tem um líquido e um sólido, e as duas são do mesmo tipo de matéria, mas o estado mudou. Quando visualmente eu consigo separar a água, né, no estado líquido do sólido, eu também falo que é heterogênea. Se eu pegar água e colocar uma porção de areia ali dentro, ela vai se misturar? Não, não vai. Então, também classifico com heterogênea. Tudo bem por enquanto, gente? Vou classificar agora por tipos de misturas heterogêneas que elas vão causar aí fases. Legal, gente? Então, gente, continuando a classificação de misturas, eu posso ainda, fora dividir em homogêneas e heterogêneas, posso dividir em fases. O que seria isso? O que eu estou observando visualmente, se eu consigo separar as estruturas ou não, se eu separo, em quantas estruturas eu estou separando. Então vamos lá. Quando eu observo e classifico como homogênea, obrigatoriamente eu vou observar uma estrutura só, de forma uniforme. Não tem como eu separar. Então eu classifico como monofásico. Tudo bem? Se eu misturar, igual eu estava exemplificando agora de pouco, as heterogêneas, o que vai acontecer? Eu vou ter estruturas diferentes que visualmente eu identifico. Nessa identificação eu posso classificar com 2 estruturas, 3 ou de 4 a mais, tá? E daí eu tenho um exemplo aqui de um frasquinho que eu observo 2 estruturas, né? Consigo visualmente aqui observar isso. Vou classificar como bifásico, tudo bem? É o exemplo da água com óleo. Posso ainda ter aí alguns cosméticos, né? As meninas gostam muito disso. Tem vários óleos que eles vão ter aí 3 fases ou de 4 a mais, né? Então, vou chamar 3 fásicos, trifásico. Ele vai me apresentar aqui com 3 fases diferentes. Eu observo 3 estruturas diferentes. Quando eu tenho 4 ou mais, eu classifico como polifásico, tá? Lembrar, gente, para encerrar esse conteúdo, o que fica mais abaixo, eu sempre tenho uma densidade maior. Quem está acima, uma densidade menor. Valeu, galera. Obrigado.